Tivemos aí, pessoal, 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B inteira, começando lá na quinta-feira passada e terminando ontem. Então vamos falar um pouco desses jogos aí. Antes, já dá o like nesse vídeo para fortalecer o nosso trabalho aqui, ou no vídeo ou na live, dependendo de onde você estiver acompanhando. Se inscreve também no nosso canal para dar uma forcinha. Aqui embaixo tem o link também para todas as nossas redes, canais, perfis, plataformas, para você acompanhar a gente em todas elas. Dá uma forcinha para o nosso trabalho. E vamos lá falar um pouco do que foi essa 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Antes, deixa eu fechar aqui a janela porque tá chovendo e vai molhar tudo aqui no escritório. Pera aí. Pronto. De volta aqui também, vamos botar na tela aqui os jogos e tentar resumir um pouco o que foi aí em relação à tabela. A gente teve aqui primeiro já o empate entre Botafogo e Coritiba. O Coritiba que estava na vice-liderança e acaba tropeçando, né, mais fora de casa ali. Agora, mostra tudo isso como um resultado negativo, que às vezes não é nem tão negativo assim, né? Você empatar fora de casa. Isso faz você cair bastante na tabela. Quase sai do G4. Só não saiu porque a gente teve também o tropeço, por exemplo, da equipe do CRB. Se o CRB tivesse ganho, teria vindo a 21 pontos, tirava o Coritiba de dentro do G4, né? Mas a vitória do Avaí, por exemplo, também aqui colocou o Avaí com 19 pontos. Colado na equipe do Coritiba. Então, mostra como tá muito embolada essa briga aí da Série B. Uma rodada te tira de uma posição, por exemplo, do Avaí, como a 9ª colocação e joga pra 6ª. Se tivesse perdido esse jogo, né, teria visto o G4 ir para 21 pontos com o CRB e o Avaí ficaria com 16. Então, a distância que hoje é de 1 poderia ser de 5 se tivesse perdido. Sabe? Então, olha como tá embolado, como tá essa briga na Série B. Tá muito equilibrado. E já falando sobre esse jogo também, Avaí e CRB, um jogo definido lá no finalzinho, né? O Avaí faz o gol lá nos acréscimos. O time do CRB se segurando, né? Porque o empate também não era de todo ruim, fora de casa, contra um adversário direto. Não era de todo ruim um empate, mas toma o gol no finalzinho e acaba perdendo o jogo. Eu nem acompanhei esse jogo, eu tava ao vivo, né, aqui no canal, na live pós-jogo do CSA, e acabou que durante a live saiu o gol, aí a galera começou a tirar onda, então, gol no CRB, gol do Avaí e tal, no meio da live lá, e eu tirei uma onda também com os caras, acabei nem postando a resenha, mas na live foi engraçado lá, a brincadeira da galera, mas foi isso aí também, né? Vamos lá, o Novo Horizontino ganhou da equipe da Chapecoense. Chapecoense que esse ano estava fazendo uma campanha até legal, né? Poderia, se ganhasse esse resultado, esse jogo aqui, colar também no G4, tirando pontos inclusive do Novo Horizontino. Mas o Novo Horizontino ganhou, os dois, poderia ter a Chapecoense colado na pontuação do Novo Horizontino, né? Na verdade, teria ultrapassado o Novo Horizontino na classificação. Mas o time do Novo Horizontino ganhou, subiu posição, tal, estaria fora do G4 se tivesse perdido de novo. E são duelos diretos, né? São duelos diretos que a gente tem aqui. Só nessa rodada foi Novo Horizontino e Chapecoense, duelo direto. Avaí e CRB, duelo direto. A gente teve também aqui Remo e Operário, não é tão direto assim, né? Mas até era. Porque se o Operário ganha, teria ido para os mesmos 17 pontos do Remo, mais ou menos ali. Então, sempre vai ter duelo direto ali que vai interferir muito na tabela. E aí o Novo Horizontino garante essa vice-liderança. O Cuiabá venceu a equipe do Paysandu, mais uma derrota do Paysandu, caminhando a passos largos em direção à Série C. Né, fazendo uma renovação aí no seu elenco, muita gente saindo, né, na equipe do Paysandu. Então o time tá buscando uma reformulação geral, mas a fase do Paysandu é tão ruim, cara, que é muito difícil conseguir reverter, tá ligado? Complicado demais a vida do Paysandu. O América perdeu pra Ferroviária e Ferroviária faz uma campanha justa, né? E o América cai bastante aqui na tabela. Ferroviária que eu falando que ia ter muita dificuldade nessa Série B, tá não, né? Tá até numa posição razoável aqui na tabela, ganhando seus joguinhos aí. Já o América, uma equipe que eu achei que ia brigar mais fortemente aqui perto do G4, né? E não consegue engatar, né?
Já falei de Avaí e CRB. Goiás 2, Volta Redonda 0. Confirmação do time do Goiás como o grande time dessa Série B, né? 26 pontos. Mesmo que perca na próxima rodada, não é ultrapassado. O Novo Horizontino chega no máximo a 25, então tá nadando de braçada a equipe do Goiás. E no próximo jogo é até um duelo forte contra o time do CRB em Maceió, né? E depois a gente fala sobre isso, que é já no próximo final de semana, né? Então a gente tem ainda um tempinho aí. Mas confirma também aí o seu favoritismo e dá um salto lá na frente na tabela, né, velho? Atlético Paranaense perde pro Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense estava numa situação ali preocupante ali na tabela, ganha fora de casa, mais uma derrota em casa do Atlético Paranaense, que usava a Liga Arena, né? A Arena da Baixada. O Atlético Paranaense acaba perdendo mais uma partida lá, onde ele usava como um caldeirão, né? Era o alçapão do Atlético Paranaense e agora nem isso mais. Então, acho que pode ser considerada talvez a maior decepção do campeonato Atlético Paranaense, velho. O Remo vencendo a equipe do Operário, se recompõe a equipe do Remo, se posta de novo perto do G4, né? Tem a mesma pontuação do Coritiba. Então o Remo, depois de alguns tropeços aí, né? Eram 3 rodadas já sem vencer, o time ganha uma e já tá de novo lá na briga, né? Então, olha o equilíbrio da tabela de classificação e, claro, também a gordurinha que o Remo tinha, né? O Criciúma dá uma respirada boa e vence a equipe do Vila Nova. Teria entrado na zona do rebaixamento a equipe do Criciúma. Se não tivesse vencido o time do Vila Nova, estaria aqui em 18º colocado. Teria perdido posição para o Amazonas, que venceu o Atlético nesse duelo direto, né? Então, o Criciúma, até de maneira para mim surpreendente, vencendo a equipe do Vila Nova. Mas o Criciúma dentro de casa tem um alçapão também muito forte, né? Então, também é uma campanha decepcionante da equipe do Criciúma, que veio da Série A, então eu imaginei que iria tentar brigar forte aí pelo acesso novamente, mas vem aí povoando a parte de baixo da tabela. Já o Vila Nova perde a oportunidade de colar de novo, né, no G4. Então, tem toda essa questão aí também. Mas, enfim, Goiás nadando aí de braçada na tabela de classificação. Vamos dar um zoom aqui melhor pra galera poder visualizar melhor a tabela. Mas o Goiás nadando de braçada aqui, né? E como eu falei, confirmando aí o que mostra que é uma das... o principal time da Série B, pelo menos por enquanto, né? Vem aí, já garante mais uma rodada na liderança do campeonato, né? E vai nadando de braçada aí. Acho que o Goiás vem se confirmando, consolidando aí. As outras equipes trocam muito de posição. O Remo era o vice-líder do campeonato, acabou saindo da zona de classificação, voltou para perto agora. O Coritiba tinha chegado aqui nessa posição, acabou descendo também algumas posições. O time do CRB, que vinha brigando fortemente também aqui para chegar no G4, esteve no G4 em algumas rodadas, caiu aí algumas posições também. E a gente vê muito dessa troca de posições, né? Várias equipes que estavam lá em cima acabam descendo, outras sobem, então é um troca-troca danado nessa Série B, lá ele. Mas enfim, muito equilíbrio aí nessa competição, mais uma vez. E cada vez mais a gente vai ter toda a rodada duelo direto, né? Não só nas brigas aqui de cima, mas nas últimas posições a gente teve duelo direto também, Amazonas e Atlético, né? Então toda rodada vai ter um duelo direto. E já falando nisso aqui, antecipando aí pra vocês, a gente tem aqui, ó, Vila Nova e América lá no meio de tabela, né? Paysandu e Botafogo, o Botafogo na zona do rebaixamento, o Paysandu querendo sair também aqui, então é de certa forma um duelo direto para o Paysandu tentar correr atrás um pouco de sair aí da zona, evitar que o Botafogo, por exemplo, pontue, né? Para poder diminuir esse prejuízo. O CRB enfrenta a equipe do Goiás, o CRB querendo chegar no G4 e o Goiás querendo disparar mais ainda. Atlético Paranaense e Remo não é tão direto assim, Atlético e Operário também, Atlético Goianiense e Coritiba, Novo Horizontino e Cuiabá. Duelo diretaço aqui, né? Aqui Novo Horizontino e Cuiabá
Então, na segunda e terceira colocação, então duelo diretaço aqui entre eles. Criciúma e Amazonas. O Criciúma saiu da zona de rebaixamento, mas é 12-10, né? Então é um duelo direto lá na parte de baixo da tabela. Chapecoense e Ferroviária, times ali no meio de tabela, Volta Redonda e Avaí, não é tão direto assim, mas enfim. Então, temos duelo direto em todas as rodadas aqui da Série B, né? Direto tem alguém querendo se aproximar, tirar ponto do outro e tal. Sempre duelos diretos aí, né? Mas enfim, é uma Série B que tá muito equilibrada, né? Equilíbrio muito grande aí nas equipes da Série B do Campeonato Brasileiro.